Você sabia que o seu DNA e o seu teste genético pode ser usado contra você? Em 2018, veio a público uma prisão feita nos Estados Unidos de um suspeito de ter realizado assassinatos nos anos 80. Esse caso ficou conhecido como Golden State Killer. Na época do crime, foram coletadas amostras nos locais, nas cenas do crime. E essas amostras continham DNA. Mas esse DNA não tinha sido analisado contra um banco de dados, até porque não haviam grandes bancos de dados genômicos naquela época, nem nos Estados Unidos, nem no resto do mundo. No entanto, atualmente existem alguns repositórios públicos de dados genéticos, em que as pessoas que fazem os testes de ancestralidade muitas vezes depositam voluntariamente seus dados lá para encontrar parentes, para encontrar familiares de maneira mais fácil. Algum parente relativamente próximo desse suspeito, desse DNA suspeito, havia depositado seu dado no GEDmatch. E a polícia, cruzando então os dados dessa pessoa com informações de sexo, idade e localidade nos Estados Unidos, chegaram ao suspeito e ele acabou sendo julgado e condenado. Então, se os seus dados genéticos se tornam públicos de alguma forma, seja voluntariamente com o seu depósito dos dados em algum banco de dados público, ou por algum vazamento, alguma captura, algum roubo do seu dado, a informação que o seu dado genético traz, ela é muito relevante. Imagine que um plano de saúde mal intencionado poderia ter acesso ao seu DNA, aos seus dados genéticos e passar a cobrar mais caro ou mesmo rejeitar o seu plano com base em algum potencial de doença no futuro, sem que você tenha sequer autorizado que esse plano olhasse para os seus dados. E também um empregador, o dono de uma empresa, pode eventualmente selecionar os empregados, os funcionários, a partir de determinadas características genéticas. Existem alguns filmes de ficção científica que vislumbraram futuros em que a informação genética vai definir muito nossa sociedade. O filme Gattaca, apesar de ser de 1996, ele é muito atual em relação à genética e ao transporte dos dados genéticos e ao uso dos dados genéticos para a sociedade. E eu recomendo que vocês assistam. Inclusive, o Cine Genoma já tratou do filme Gattaca em um dos episódios. Para evitar tudo isso, existem 3 grandes camadas que a gente pensa de proteção dos dados pessoais. Existe uma primeira camada, que é uma camada técnica, onde seus dados são depositados e previnem que pessoas tenham acesso a eles. E há muito avanço atualmente na computação, criptografia, dificultar os acessos externos a essa base de dados. O segundo passo são regulamentações e leis que protejam, como uma rede protege um trapezista que é muito experiente e não quer cair, mas se ele cair tem uma rede de proteção, as leis e as regulações servem para mitigar, para anular qualquer evento de prejuízo que venha a ocorrer se o seu dado for vazado ou for roubado por aí. Nos Estados Unidos existe uma lei, uma regulamentação chamada GINA, que é o Ato Não Discriminatório de Informação Genética. Com isso, os lugares, as empresas não podem utilizar o dado, ainda que ele seja obtido publicamente, contra a pessoa na seleção de um emprego ou na inclusão num plano de saúde. No Brasil, recentemente, entrou em vigência a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E a LGPD traz uma área só para dados de saúde, que são considerados ultrassensíveis. Apesar de não ter uma regulamentação específica sobre genética, a LGPD, nesse aspecto da saúde, provavelmente já vai ser suficiente para proteger as pessoas. Existem alguns problemas que nenhum jurista do mundo conseguiu resolver. Você é um indivíduo e tem o seu dado genético individual. Mas você também compartilha o seu dado genético com suas informações genéticas com seus familiares mais próximos, com a sua linhagem, com a sua população ou populações que você teve origem e, por fim, com a espécie humana inteira. Então, onde você delimita o indivíduo?
Isso é uma pergunta em aberto e cada caso é analisado individualmente. A terceira camada de proteção, por fim, é algo que a gente tenta fazer nesses vídeos, levar mais informação para as pessoas. Uma pessoa bem informada e bem esclarecida, ela vai ler com atenção os contratos e os termos de consentimento que as empresas que oferecem o teste de ancestralidade vão declarar. Porque lembre-se, assim como você tem o direito de saber algumas coisas, você tem também o direito de não saber e de não deixar que outras pessoas saibam sobre a sua individualidade. O direito de não saber ele é muito importante. Esclarecer que um teste genético pode revelar algo sobre você ou sobre algum parente seu é algo relevante e que deve ser informado pelas empresas.